Eleições 2024, o voto na Record. Olha, nós estamos a poucos dias do primeiro turno das eleições municipais que acontece no próximo domingo, desse a 8, dia 6 de outubro. Nós vamos saber como é que fica neste dia, no dia da eleição, o trânsito e o transporte de eleitores e quais as orientações e determinações da Justiça Eleitoral, Tribunal Regional Eleitoral, aos órgãos de fiscalização. Nesse dia, Vitória, por exemplo, pode ter blitz, aqueles ônibus, principalmente no interior, que transportam eleitores. O candidato, por exemplo, a vereador, pode encher o carro e levar o povo para votar. Com você, Vitória, uma ótima tarde. Agora, boa tarde, Fábio. Boa tarde para você de casa. Olha, Fábio, você tocou em um ponto muito importante, viu? Que é em relação às blitz. Isso porque uma portaria conjunta do Tribunal Superior Eleitoral e do Ministério da Justiça e da Segurança Pública proíbe a Polícia Rodoviária Federal de realizar blitz nos dias 6 e 27 de outubro, ou seja, dias do primeiro e do segundo turno. Sobre esses e outros assuntos, nós vamos conversar agora com Marcelo Gerard, ele que é coordenador das eleições do TRE aqui de Sergipe. Primeiro, muito boa tarde, seja muito bem-vindo. Começa falando para a gente primeiro sobre essa portaria, né? Ela proíbe justamente com o objetivo de impedir que exista algum bloqueio para os eleitores, é isso? Exatamente. No dia da eleição, facilitar o acesso às sessões eleitorais, aos locais de votação, é muito importante. Então, por conta disso, a Justiça Eleitoral com o Ministério da Justiça e Segurança Pública baixou essa portaria para impedir que qualquer bloqueio feito em rodovia federal possa trazer transtorno ao eleitor. Entretanto, devemos lembrar que a portaria também traz algumas regras relacionadas à atuação da Polícia Rodoviária Federal no dia do pleito, mesmo porque há de se fiscalizar a questão do transporte irregular de eleitor. Então, o transporte irregular de eleitor continuará sendo fiscalizado. Havendo alguma ocorrência, o veículo poderá ser apreendido, a pessoa, inclusive, responsável pode ser presa e responder por esse delito eleitoral. Esse transporte irregular de eleitor, geralmente ele é feito por candidatos ou pessoas relacionadas a candidatos? Bom, isso depende muito, né? Normalmente é a pessoa envolvida ali no interesse de cooptar voto no dia do pleito. Ou seja, em troca do transporte, a pessoa votaria naquele outro candidato. Então, o objetivo sempre do transporte irregular é cooptar voto. Quando a gente fala em irregularidade, também tem a questão dos carros, né, que muitas vezes ficam estacionados ali em locais próximos a locais de votação, e são carros ali com propaganda. Isso também não é permitido? Bom, muito bem abordado, mesmo porque a gente tem que lembrar uma regra básica. Época de eleição, campanha eleitoral, a legislação de trânsito, ela não é revogada, ela continua a valer. Então, carro estacionado em local proibido, especialmente em locais próximos a local de votação, com o objetivo de fazer propaganda no dia do pleito, pode trazer transtorno ao proprietário, inclusive reboque do carro e outras consequências também eleitorais. Então, as regras de trânsito continuam e vão ser obedecidas no dia da eleição também. Só mais um ponto, tem também a questão da lei em relação à gratuidade, né, no transporte coletivo, justamente para democratizar esse dia da eleição. Exatamente, né? O objetivo todo é de que o eleitor possa comparecer sem problema nenhum para votar, abrir o máximo possível a participação democrática do cidadão. Então, existe o transporte gratuito, existem também aquelas pessoas que são credenciadas para fazer o transporte, e nesses carros existe um adesivo específico da Justiça Eleitoral. Então, o eleitor deve realmente fazer a sua caminhada até a sessão eleitoral nesses veículos que são credenciados. Marcelo, Fábio Henrique lá no estúdio também tem uma dúvida, pode perguntar, Fábio. Isso, Vitória. Veja, está claro, e a gente sabe disso há muito tempo, que transporte de eleitor é crime eleitoral. Só os veículos autorizados pelo Tribunal Regional Eleitoral é que podem fazer esse tipo de transporte. Agora, a Vitória e o Marcelo Gerard, em alguns municípios sergipanos há pendências de candidatos
que estão esperando o julgamento no Tribunal Regional Eleitoral. Barra dos Coqueiros já aconteceu, tem uma pendência em Socorro e em outros municípios. A minha pergunta é, há prazo para que o TRE possa julgar todas essas pendências ou é possível que algum desses candidatos ou candidatas vá para a eleição sem que esse julgamento tenha ocorrido no TRE? Então, ele perguntou em relação a pendências de candidatos. Tem alguns municípios, Fábio até citou Barra dos Coqueiros, há um prazo para que exista o julgamento ou eles vão à candidatura sem que exista de fato esse julgamento? Bom, então existem pendências, evidentemente, que todo registro de candidatura há impugnação de registro. E a decisão ela pode ser sempre contestada por meio de recurso. Então, havendo essa contestação, verifica-se a situação específica de cada pedido de candidatura para ver se ele continua na urna eletrônica ou se não vai para a urna eletrônica, dependendo da situação. O fato é que há possibilidade de pessoas com o registro impugnado, com recurso agora lá para o TSE, concorrerem também ainda neste ano na urna eletrônica. Marcelo Gerard, muito obrigada pelas informações adicionais também. E em relação ao trânsito, é muito importante que no dia exista uma conscientização por parte de eleitores e também candidatos. Fábio. Ok, Vitória, obrigado. Marcelo, aliás, daqui para a semana que vem a gente vai ter muito assunto ainda para tratar com o Marcelo. Obrigado, Vitória. Obrigado, Marcelo. São 12 horas e 21 minutos.